Olá pessoal, eu sou Emanuel, um dos instrutores do projeto EduBot. Eu venho aqui apresentar para vocês o nosso mini curso de Arduino feito para a Semana de Universidade Brasileira. Nosso mini curso é destinado àqueles que nunca tiveram contato com o Arduino. Iremos então cobrir aqui seus elementos mais importantes, mais básicos e triviais, de forma que depois vocês possam ir atrás de aplicações mais específicas. Aqui daremos nossa aula. Iremos apresentar para vocês algum exemplo de projetos que podem ser desenvolvidos com Arduino e que vocês podem utilizar na produção caseira de cosplays. Os projetos são bastante simples e fáceis de serem feitos e fazemos eles pensando mais no aprendizado de vocês do que em vencer uma competição de cosplays. Mas se vocês gostarem das nossas ideias, fiquem à vontade para estudar como melhorá-los e aplicá-los numa fantasia mais requintada. Olá, eu sou o Caio, e dando início então ao mini curso, vamos falar aqui sobre o que é, afinal, a placa Arduino. O Arduino é um microcontrolador, uma placa que contém um circuito integrado que reúne um processador, memória e periféricos de entrada e saída. Ele foi criado para ser um produto barato, funcional e de fácil programação destinado a estudantes, artistas, designers e projetistas amadores. Nele foi adotado o conceito de hardware livre, o que significa que qualquer um pode montar, modificar, melhorar e personalizar o Arduino partindo do mesmo hardware básico. O Arduino funciona por meio de conexões elétricas em seus pinos de entrada e de saída. Através das leituras e emissões de voltagem e de corrente, ele é capaz de comandar sensores e atuadores. O funcionamento de seus pinos de entrada e saída se resume basicamente a controlar se algo está ligado ou desligado. Porém, a verdadeira magia não se consiste em apenas checar se algo está ligado ou desligado ou mandar que algo ligue ou desligue. Através da ideia própria para o Arduino, podemos programá-lo de forma a incluir códigos capazes de analisar sinais de entrada, realizar tomadas de decisões, realizar cálculos matemáticos e então gerar um sinal de saída condizente com a situação. Como acabamos de dizer, para programar um Arduino, precisamos ter a sua IDE instalada em seu computador. E além disso, é necessário ter conhecimento de programação de computadores utilizando a linguagem C++. Recomenda-se então que antes de tentar programar e utilizar o Arduino, você já tenha um conhecimento básico de como programar em C++. Porém, é possível que você tenha vindo a assistir ao minicurso sem saber como se programa em C++ ou em nenhuma outra linguagem de programação. Pensando nisso, antes de continuarmos a falar do Arduino, vamos fazer aqui uma revisão não muito detalhada sobre a linguagem C++. Tentaremos passar por ela rapidamente, apenas para que quando voltemos ao Arduino, vocês consigam entender o que está acontecendo dentro dos códigos. Para escrever um programa ou código em qualquer linguagem de programação, você precisa primeiramente entender o que é um algoritmo. Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas para executar uma tarefa. Ou seja, um algoritmo tem que ter início e fim, ele deve conter instruções simples que não possam ter dupla interpretação, e essas instruções têm que ser seguidas em ordem. A primeira instrução é realizada primeiro, a segunda instrução é realizada logo em seguida, e por aí vai. Aqui na imagem, temos um exemplo de um algoritmo. O que temos aqui é o nosso início. O nosso problema é que temos uma lâmpada que não está funcionando. A partir disso, iremos criar um passo a passo a ser seguido. Primeiro, temos uma tomada de decisão. Iremos checar se a lâmpada está devidamente encaixada. Se não estiver, temos que encaixá-la corretamente para verificar se era esse mesmo defeito. Após ter certeza que ela está conectada e ainda não funciona, nos perguntamos: o bulbo queimou? Se sim, a gente troca o bulbo. Se não, a gente troca a lâmpada. Quanto à questão de instruções bem definidas, talvez esse fluxograma não seja o melhor exemplo de um algoritmo. Afinal, se a gente passasse essas perguntas, essas instruções a um computador, é bem possível que ele fique sem entender algumas coisas. Plugar a lâmpada, por exemplo. Para plugar uma lâmpada, nós temos que enroscá-la. Mas para plugar uma tomada, você só precisa enfiar. Então, aqui temos um exemplo de instrução não bem definida que pode gerar confusão. Mas de resto, podemos ver aqui elementos como tomadas de decisão,
início e fim, e passos a serem seguidos em ordem, que fazem parte de todo algoritmo. Para programar em C++ e no Arduino, você precisa então escolher um conjunto de instruções pertencentes à linguagem e colocá-las em ordem sequencial para criar o seu código. Esse código você irá compilar na IDE do Arduino e depois poderá executá-lo. O Arduino irá começar a rodar o seu código assim que for ligado, executando cada instrução assim como você mandou. Aqui eu falei sobre compilar o código, né? Compilar nada mais é do que a IDE ler o seu código e buscar por erros, e então te notificar para que você corrija. Os erros mais comuns de compilação são erros de escrita. Para programar, você tem que escrever tudo bem certinho. E esquecer de fechar chaves, por exemplo, conta como um erro. Cada linguagem de programação contém diversas instruções ou comandos que o computador já conhece que você pode usar para escrever o seu código. As instruções do Arduino nós iremos ver mais na frente. O que veremos agora são outros elementos dos códigos que não são as instruções, como as variáveis, as tomadas de decisão e os laços de repetição. Irei passar a palavra de volta para o Emanuel, que irá falar um pouco sobre as variáveis com vocês. O algoritmo pode ser visto como processamentos, uma sequência de processamentos, instruções realizadas sobre entradas inputs, que nesse caso é dado sobre as portas, que geram saídas ou outputs. As variáveis são onde os dados são armazenados. Eles são armazenados em binários. Nesse nosso caso, as variáveis funcionariam como se fossem gavetas. Cada gaveta guardando um tipo de dado especificado. Nesse nosso caso, que nós estamos dando exemplo com roupas, as roupas elas podem ser de variados tipos. Short, meia, camiseta. Os tipos de dados em C++ podem ser do tipo inteiro, do tipo float, precisão simples, do tipo double, precisão dupla, do tipo SAR caracteres, do tipo WSAR caracteres ampliados, do tipo bológico e sem valor, muito utilizado em funções que não retornam valor. Como ele explicou, as variáveis são espaços da memória onde guardamos dados que iremos reutilizar ao longo do código. Para usar uma variável, nós primeiro temos que declará-la. Fazemos isso dizendo qual é o tipo da variável, que, como o Emanuel disse, define qual tipo de dado ela vai armazenar. Depois damos um nome a ela. Nós que escolhemos qual nome queremos dar, mas tem que ser um nome válido. Ele não pode ter acentos, pontos, espaços ou começar por número. Nesse código, temos um exemplo de uma aplicação para as variáveis. Na primeira linha, estamos declarando-as. Depois, estamos atribuindo valores a elas. Estamos dizendo qual é o número inteiro que essas variáveis do tipo inteiro devem armazenar. E por último, fazemos duas operações. Na primeira, somamos os dois números e salvamos o resultado dentro de soma. E na segunda, estamos somando o tal resultado com o dobro dele e salvando novamente dentro de soma. Até aqui, o valor de soma é 5, porque 7 mais o menos 2 dá 5. E no final aqui fica 15, porque é 5 mais o dobro de 5, que é 10. O importante aqui é notar que uma variável não precisa guardar o mesmo valor para sempre, e que podemos realizar várias operações diferentes entre elas. Seguindo em frente, iremos falar agora sobre as condicionais, que usamos para realizar tomadas de decisão. Oi, aqui quem fala é a Sheila. Eu vou explicar para vocês condicionais e laços de repetição, que são partes assim da programação bastante intuitivas e que a gente passa no nosso dia a dia, com uma estrutura matemática bastante intuitiva mesmo, como eu falei. E é divertidinho, sabe? Espero que eu consiga passar isso para vocês, que eu
faço isso chegar até vocês, assim, de um jeito bom. Ok, vamos começar com a estrutura if. Como meu amigo Caio aqui estruturou no slide, a gente vê que... Tá, vamos imaginar que o código vá lendo as linhas de código e daí ele chega no if. Quando ele chega no if, ele para e pensa, opa, o que eu faço agora, né? Vou ver o que eu tenho que fazer. Daí ele verifica essa condição, que fica entre os tais dos parênteses, entre os tais. Tá, se essa condição for verdadeira, ele vai e executa as instruções. As instruções as instruções ficam entre as chaves, como dá pra ver aqui, e eu tô fazendo aqui um pleonasmo por motivos de educacionais, de educação. Ok. É uma estrutura bastante intuitiva, né? Como eu falei. Tá, vou fazer uma decisão. Se eu gosto de laranja, eu vou e compro laranja. Não tem porquê, não tem mais o que pensar aqui e tal. Ok, agora novamente aqui o código está sendo executado. Ok, chegou no if. Ele pensa, opa, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui pra seguir a corrente, seguir o fluxo. Aí ele vai e lê a condição. Só que dessa vez a condição é falsa. Se a condição for falsa, ele não vai executar as instruções, né? O bloco estava dentro do if. E tipo assim, ele não vai nem ler assim o que tá dentro e guardar no subconsciente dele, não. Tipo, ele vai pular tudo isso aqui e vai continuar o código. E basicamente a estrutura simples do if é assim. Tá. Aqui é o algoritmo, assim, de um jeito bastante visual de como funciona o if. Só pra repetir assim, como o meu amigo Emanuel explicou, algoritmo é um nome meio metido besta, só que tem um significado muito simples. É só uma sequência de passos para realizar alguma coisa, assim, só uma esquematização de como funciona algum sistema ou qualquer coisa. Ok. Tá, a gente tá no início, correndo o código. E daí a gente chega no if. Se a condição for verdadeira, a gente vai e lê o que tá entre as chaves e executa. E daí acabou. Continua o código que seja. Agora, se a gente tiver... a gente tá lendo o código e chegando no if, vai verificar de novo se a condição é verdadeira ou falsa. Se a condição for falsa, você pula tudo e vai pro final do if. Não tem nada entre isso, ele simplesmente não... O computador simplesmente não tá nem aí pro que tá dentro do if. O mais importante é ler a condição. Se ela não for efetivada, assim, se ela não for verdadeira, ele taca o lasco assim, e vai embora. Ok, agora a gente vai falar do if e do else.
aqui a gente pode ver a estrutura que a gente está acostumado faz 2 segundos, que foi o que eu acabei de explicar. É uma estrutura bastante simples, né? Você consegue ver o comando aqui do que você quer fazer. Aqui são as condições e aqui é a instrução. Simples assim. O else é uma coisa que pode vir junto do if, não dentro do if, ele vem logo após. Ele pode vir, mas ele não é obrigatório. O else funciona caso, tipo assim, ó, vamos supor aqui que o bichinho verificou a condição e ela era falsa. Ok, daí o código vai pular tudo que tá dentro do if, né? E vai vir pra cá. O else é quando você quiser que aconteça alguma coisa, exatamente quando essa condição for falsa. Daí, não tem condição, porque a condição pro else começar é justamente o if ser falso. Daí você entra nesse bloco que é executado. Sim, é uma estrutura bastante semelhante ao if, mas você percebe que não tem parênteses aqui com uma condição. Justamente porque a condição é o if ser falso. Ok, vamos ver isso de uma maneira mais visual. Uma visualização visual. Tá, bora lá. A gente tá lendo o código. Computador. Chegou no if. Ok, vamos verificar se a condição é verdadeira ou se é falsa. Condição verdadeira. Chegamos na execução do que tá entre as chaves, né? Ok. Acabou aí a estrutura do if. Tá, agora se a gente desceu, verificou, identificou o if, viu que a condição é falsa, a gente corre, vê se, assim, caso exista um else, a gente executa o que tá dentro do else e pronto, acabou. Aqui é a parte que eu explico pra vocês porque que não existe passagem com um videozinho tosquinho do if else e porque não vai ter pro else e if também. A gente pode fingir que não é preguiça de fazer uma animação. Pode parecer, na verdade, mas não é. Eu acho que seria um jeito legal, assim, de mostrar pra vocês que é tudo a mesma coisa. É uma estrutura simples e a gente tá só associando ela com ela mesma. Ok. Vamos explicar essa parte primeiro. Tá. Código sendo percorrido. Chegou no condicional. A gente vai verificar se a condição é verdadeira ou falsa. E dependendo disso ou não, a gente vai executar a instrução que tá entre as chaves. Ok. Se a condição for falsa, você pula toda essa parte aqui e vai pro else if. Aí, se essa condição for falsa de novo, você pula e vai pro else. E daí, você executa as instruções que estão entre as chaves, né? Ok. Não sei se vocês perceberam, mas o else if é basicamente um if dentro do else. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Tá. Oh, meu Jesus. Ok. De propósito, é alívio cômico. Aqui a gente tem um if, com a condição dele e as instruções entre os parênteses.
Quando a gente quer que aconteça alguma coisa, quando essa condição é falsa, a gente faz um else, né? Que daí o algoritmo vai e pula, né, pra, tipo assim, né? Ok. Aqui temos um if, com a condição entre os parênteses, e o que ele tem que fazer, caso a condição for verdadeira, entre as chaves. A gente usa o else quando a gente quer que o programa execute alguma coisa, especificamente quando o if é falso. Ok, que é o que a gente faz no else if. Ele vem posteriormente aqui ao if. Então, quando a gente coloca um else if, a gente meio que coloca um if dentro de um else. E caso essas duas instruções, tipo, caso essas duas condições aqui não sejam verdadeiras, a gente vai pro else, de verdade. Ok, acho que deu pra entender bem. O else if está sempre associado ao if, né? E o else está associado ao if e o else if. Ok. Tá. Aqui a gente vai conseguir ver mais ou menos como é que é a distribuição aí de verdadeiro e falso. Percorrendo o código. Tá. A condição 1 é verdadeira. A gente vai verificar se a condição 1 é verdadeira ou é falsa. Caso ela seja falsa, que é a condição do primeiro if, que na verdade só tem um if, mas tudo bem. 2, se você for contar os if como um if dentro de um else. Okay. A gente, daí, desse jeito, a gente entra no else if, porque para você entrar no else if, o if tem que ser falso, né? Essa é a condição para você entrar em um else. Tá, se ele for falso, a gente vai direto pro else. E daí, fim de linha. Okay. Agora vamos fazer o caso, tipo, e aqui, a segunda condição, que é a do... Deixa eu escrever aqui. É verdadeira. Então a gente vai executar ali as instruções que estão dentro do parênteses do parênteses não, das chaves do else if. Fim de linha novamente. Tá. Percorrendo o código. Verificar qual é lá o estado da condição do if, aí verifica que ela é verdadeira. Simplesmente executa o que está dentro do if. E você não vai ler o else if porque necessariamente o if tem que ser falso para você se dispor a ler o else if. Como eu disse, o computador, se a condição inicial for falsa, ele simplesmente pula tudo, ignora e vai embora. A gente não vai ler o else também porque o if precisa ser falso. Ok, a gente continua e fim da linha novamente. Sobre estruturação, assim, do que você quer fazer, você pode colocar quantos else if você quiser dentro de um if. Não faz sentido existir um else if sem um if. Porque a gente interpreta muito if como se tal coisa for verdadeira, execute alguma coisa. E o else como um se não, né? Então, se faça alguma coisa, se não, faça outra. Então não faz sentido você chegar com um se não, porque não tem com que você verificar, né? Se é verdadeiro ou se é falso. E o else, sem if, ele é optativo. Assim como quando você faz um if, você não necessariamente precisa de um else. Se você quiser que se a condição for falsa, o computador siga o jogo, nem faça alguma coisa em relação a isso, ok, você não coloca um else. Ok, agora vamos falar de switch case.
é que a gente tem que... ele tem uma estrutura bastante semelhante ao que a gente aprendeu anteriormente. Que a estrutura é assim, o comando, que no caso é o switch, entre os parênteses o que a gente vai analisar, e entre as chaves o que vai ser executado dependendo da análise da variável. Tá, por exemplo, a gente vai analisar a variável x. E esse caso aqui é x é igual a 1, esse aqui x é igual a 2, esse aqui x é igual a 3. Tá, vamos deixar o default por último, depois a gente vê. Tá. O que vai acontecer? Se, sei lá, o usuário colocou que x é igual a 1, ou você colocou no programa que x é igual a 1, então a gente vai cair direto nesse caso aqui. Vai executar essa instrução e depois vai chegar no break. O break está aqui para o código não continuar sendo lido. Porque se ele não estivesse aí... Cadê a borracha? Aqui. Se o break não estivesse aqui, você ia ser jogado para cá, né, para resolver essa instrução, e você ia continuar seguindo o código em linha reta. E nada ia te impedir de não executar as instruções que estão aqui abaixo também. Ok, eu usei o caso do x ser igual a 1, que talvez não tenha sido um exemplo muito bom para mostrar o pulo que o programa dá. Deixa eu escrever aqui de novo. Não, errei. Ai, meu Deus. Jesus amado, cadê o... Aqui. No caso 2x é igual a 2. Tá. Daí, a gente vai supor que a gente determinou no programa, o usuário, tanto faz que x é igual a 3. Daí o programa vai vir pra cá, direto. Ele não vai ler aqui as outras opções. Ele vai vir pra cá direto. Vai executar essa instrução, então vai parar o switch e vai seguir o código. Quando, no caso de x igual a 1, quando ele parasse o switch, ele ia seguir daqui direto pro final do código. Né? Como eu disse, pro final do switch, pro resto do código. Ele ia sair do switch, o break sai do switch. Como eu já tinha falado, para não continuar executando todas as instruções que vêm depois da que você escolheu. Tá. Agora eu vou falar do default. É bastante simples. Tá. A gente está aqui analisando a variável x novamente, igual no exemplo anterior. E... tá. Case 1, o x vai ser igual a 1. No case 2, o x vai ser igual a 2. E no case 3, x vai ser igual a 3, né? Que os valores que a gente definiu, no caso, vão ser, né, 1, 2 e 3, necessariamente. Tá, só que no algoritmo, x é igual a 7. Então, ele não cabe em nenhum case aqui, não tem nenhum case definido com x é igual a 7. E aí, nesse caso, a gente vem aqui para o default. Quando o que você está analisando não cabe em nenhuma das possibilidades do case, ele vai para o default. Tá, e aí tem uma instrução aqui que vai ser executada. Como o Caio aqui exemplificou, ele é tipo basicamente o else do if, né? A versão else do switch. E assim como o else, ele também é opcional.
Ok. Cá estamos no laço, na seção de laços de repetição. Novamente peço para vocês que leiam o slide que o Caio escreveu, ficou bem bonitinho, sem buracos e bastante entendível. Vou tentar aqui explicar para vocês de maneira passo por passo. Ok, de novo, a gente tem aqui o comando, entre o parênteses condição, que é o que a gente vai analisar. Eita. E entre chaves, as instruções. Como o while funciona? Enquanto essa condição for verdade, a instrução vai ficar se repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. A partir do momento que... Meu cachorro aqui pulando. A partir do momento que essa condição deixar de ser verdadeira e se tornar falsa, a gente vai sair do loop e vai pro resto do código e segue a vida. Existem muitas maneiras de se usar o while. A maneira certa de escrever quais são as condições, como fazer esse loop ficar se repetindo eternamente ou então parar quando você quiser. Só que o que eu peço agora é que vocês prestem cuidado, assim, atenção só no que o algoritmo significa, assim. Que é uma coisa bastante simples, né? Tem uma condição, enquanto ela for verdadeira, repita a instrução. Simplesmente isso. Aqui está uma esquematização que a gente vai percorrer. Tá, estamos seguindo o código, chegamos no while. Se a condição for verdadeira, a gente entra no while, executa a instrução dentro do while. Depois, vai no while de novo. Né? Como se você voltasse para o começo, assim, perguntasse, a condição é verdadeira? Aí, sim. Aí você vai e executa o que era para fazer. Daí você volta e fala, então, a condição é verdadeira? Aí, sim. Aí você vai eternamente até quando você chegar e você bater na porta e falar, então, a função é verdadeira? Aí, não. Daí a gente sai do loop. Ok. Chegamos aqui na parte em que a gente aprende a se comunicar com o computador. A gente vai dizer para ele, da maneira que ele entende, o que a gente está querendo analisar. A gente usa esses símbolos aqui. Eu vou usar o if como exemplo, que eu acho que fica entendível pra caramba. Tá, o if é o comando, entre parênteses é o que a gente vai comparar. Daí, entre as chaves, o que a gente vai executar caso a condição seja verdadeira. Agora eu começar aqui no maior que. A gente tem um x definido como 7 e um y definido como 3. Que você definiu ou alguém definiu, não importa de onde veio essa informação. Tá, a condição vai ser x maior que y. E a instrução vai ser x mais y. Ok, a gente tá aqui lendo o código e tudo mais. Opa, chegamos no if. Bora analisar aqui a condição, ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa. A gente pode entender como a pergunta x é maior do que y. Daí a gente analisa, x é 7 e y é 3. Sim, x é maior do que y, isso é verdade.
Então, a gente sabe que para a gente executar a instrução que está dentro do if, a condição tem que ser verdadeira. Então, ok, a gente entra no laço. No laço, não. A gente executa a instrução. Caso ela fosse falsa, sei lá, um x fosse 8, ela seria falsa e a gente não entraria dentro do if, a gente ia pular, ignorar o coitado e a vida que segue. O próximo caso, que é maior ou igual, é basicamente a mesma coisa. Só que ele é mais permissivo, digamos assim, né? Vamos dar dois valores iguais. Eita, Jesus. Para as duas variáveis. Tá, ok. A gente tá lendo o código aqui, chegou no if. Analisamos a condição, x é maior do que y. Não, né? Eles são iguais. Daí a gente seguiria o baile. Só que se o x for maior ou igual a y, daí seria verdadeiro. E a gente entraria. Se a condição fosse x ser maior ou igual a y, e sendo que x é 5 e y é 5, então tá certo, x é maior ou igual a y. E daí a gente entra dentro do if e executa a instrução. Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Não era pra ter apagado aquilo, mas ok. Eu que era pra ter apagado, eu não apaguei. E que não era pra ter apagado, eu apaguei. Espero que eu não tenha dito a mesma frase duas vezes. Ok, tá, executar aqui, instrução x é igual a y. O menor e o menor ou igual, acho que vocês conseguem entender o funcionamento, mas qualquer coisa perguntem. E eu vou falar agora do igual e do diferente. Não precisava ter apagado, tá vendo? É difícil essa vida. Vou usar a mesma coisa. Tá. Lendo o código. Chegamos no if, vamos analisar o condicional, ver se é verdadeiro. A gente vai interpretar esses dois símbolos de igual dentro da condição como x é igual a y. E é só importante ressaltar que isso é uma comparação, tá? Você não tá dizendo que x é igual a y. Você não vai usar isso no seu código para dizer que x é igual a y nunca. É uma pergunta. Ok. X é igual a y? Verdadeiro. Sim, x é exatamente igual a y. Daí a gente executa a instrução. Caso isso não fosse verdade, você pularia o if. A mesma coisa pro diferente. Estamos aqui lendo o código, chegamos no if, analisar o condicional, ver se é verdadeiro ou falso. E bora fazer a pergunta que
A gente tá sugerindo, a gente mesmo tá sugerindo. X é diferente de Y? Se sim, então a gente executa a instrução. Se não, a gente pula pro final, pra próxima linha do código. Nesse caso, é falso, né? Então a gente pula o if. Eu falo assim, a gente, como se a gente que, assim, é nós seres humanos, eu e vocês alunos, que fôssemos analisar essas coisas, né? Mas não é a gente que vai analisar isso. Eu sei que me parece bobo da minha parte pontuar isso, assim, que é um conhecimento geral, né? Que é o computador que faz o processamento, por isso que a gente usa o computador. Mas eu acho importante a gente lembrar sempre que a gente diz pro computador o que a gente quer que ele faça. Então a gente tem que falar de um jeito que ele entenda. 90% das vezes em que um programa não tá fazendo o que você quer é porque você não falou pro computador direito o que você tava querendo que ele fizesse. Tá, bora lá. Agora a gente vai falar sobre outros operadores. Bora começar aqui com igual, igual. Sandy Júnior. E ele é o E. Ou seja, sei lá, X maior que Y. Isso não é um 8. E Y maior que X. Para essa condição ser verdadeira, essas duas comparações têm que ser verdadeiras. Eu falei aqui X maior que Y e Y maior que X. Não tem como essas duas coisas serem verdadeiras ao mesmo tempo. Então aqui é falso. Mas se pelo menos uma for verdadeira, não adianta, porque precisam ser as duas. Se pelo menos uma for verdadeira, é o caso do ou. Falando ou. Se x for maior que y, ou se y for maior que x. Se x não for igual a y, uma dessas duas aqui vai ser verdadeira. Então, se uma for verdadeira, isso aqui for um if, por exemplo, isso aqui já é o suficiente para a gente executar a instrução, seja ela qual for. Massa. Agora o não. Eita caramba. A gente usa o não pra literalmente negar a saída, assim, digamos assim. Por exemplo, colocar x maior que y. Caraca, eu não sei fazer assim. E. Ai meu Deus, meu cérebro. X igual a 3. Tá em onde x é 3 e y é 1. A gente sabe que pra isso ser verdade, isso aqui precisa ser verdade e isso aqui precisa ser verdade ao mesmo tempo. Como x é 3, y é 1 e x é de fato igual a 3, isso aqui é uma constatação verdadeira. Tá, bora fazer aqui.
Tá. A gente vai ver a condicional, vai ver se ela é verdadeira ou falsa. Ok, a condicional verdadeira, então a gente entra no if, correto? Corretíssimo. O não a gente usa para inverter o resultado de uma comparação. Tipo assim, a gente coloca o não aqui, isso aqui é verdade, e ao mesmo tempo isso aqui é verdade, então é tudo verdade. A saída vai ser falsa, porque é literalmente a saída original negada. Se a gente colocasse aqui, deixa eu apagar. Se a gente colocasse aqui x menor que y, isso aqui continua sendo verdadeiro, isso aqui é falso. Então, a saída disso aqui é falso. Só que tem um negado na frente. Então, se a saída original era falsa, com um negado na frente, a saída vai ser verdadeira. E daí a gente entra no if. Aqui é mais ou menos uma tabela verdade de quando vai acontecer cada coisa. Aqui o exemplo do i, que é quando necessariamente as duas condições têm que ser verdadeiras. Então, se a condição 1 é falsa e a condição 2 é falsa, o resultado vai ser falso. Se a condição 1 é verdade e a condição 2 for falsa, vai continuar sendo falso, porque precisa que as duas sejam verdadeiras. Mas agora, se a condição 1 for verdade e a condição 2 for verdade, a saída vai ser verdadeira. Se a condição 1 for falsa e a condição 2 for verdade, vai ser falso. O ou, que é quando só precisa que uma das duas seja verdadeira. Isso não impede que, quer dizer, isso não, o ou não significa que as duas não podem ser verdadeiras, só que pelo menos uma tem que ser verdadeira. Bora lá. Se a primeira for falsa e a segunda for falsa, então é falso. Não tem nenhuma das duas deu certo, então não tem como tirar nada dali. No caso do ou, se a primeira condição for verdade e a segunda for falsa, daí verdade, né? Porque só uma precisa ser verdadeira pra ser tudo verdadeiro. A primeira verdadeiro e a segunda também verdadeira, verdade. A primeira falsa e a segunda verdadeiro, verdade. Né, os casos em que pelo menos uma é verdade, todos deram verdade. Só vai dar errado quando necessariamente as duas forem falsas ao mesmo tempo. Aqui do lado a gente vê aqui uma estrutura bonitinha, codificada. E é isso. Obrigada pela atenção.